E aí você comentou que o IMC agora, ele era a principal. Se ele era, talvez ele não seja mais a principal, né? Então, quais são essas limitações do IMC e essas medidas que a gente já havia comentado, dessas medidas antropométricas, elas também têm alguma limitação também? Eu vou comentar que a gente sabe que às vezes o cara, a gente vê no dia a dia, o bodybuilder, essas coisas acabam dando uma bagunçada aí. Comenta um pouquinho melhor pra gente sobre isso, Ícaro, das limitações. Vamos pensar aqui, se a gente está utilizando um cálculo que é baseado no peso dividido por altura ao quadrado. Esse peso, ele não interessa para o IMC se o paciente tem um alto percentual de massa gorda ou se ele tem um alto percentual de massa magra. Eu posso ter um paciente que pesa 100 quilos e que é classificado como obesidade grau 1, mas que na realidade é um atleta e que tem um alto percentual de massa magra e que vai ser incorretamente classificado como sendo um paciente portador da doença obesidade por ter um IMC maior que 30. Agora, eu posso ter de fato um paciente que é classificado como sendo portador de obesidade e que tem sim um excesso de massa gorda. Então, primeiro ponto, o IMC não diferencia massa gorda de massa magra. Segundo ponto, ele indica ali apenas que o paciente tem um excesso de peso, uma obesidade, mas não nos dá informações sobre a distribuição dessa obesidade. E vocês sabem bem que do ponto de vista metabólico, é importante saber se esse paciente tem uma obesidade visceral ou se ele tem um depósito periférico de gordura, porque é a gordura visceral, é essa obesidade centrípeta que está associada com o maior risco de doença cardiovascular, com maior risco de complicações metabólicas. Então a gente tem aí duas limitações importantes do IMC. E aí você pode falar assim, ora Ícaro, mas se eu complemento isso, por exemplo, com ciência abdominal ou com a relação cintura-estatura, eu consigo ter uma noção melhor do risco metabólico desse paciente, da distribuição de gordura, e isso é verdade, é o que a gente faz na prática, mas ao mesmo tempo, o fato de eu saber que o paciente tem obesidade visceral também não significa necessariamente que ele tenha lesão de órgão-alvo relacionada a esse excesso de adiposidade. Então, por mais que as medidas antropométricas tragam informações sobre a distribuição de gordura, elas não conseguem trazer informações sobre danos causados por esse excesso de adiposidade. E a gente fica realmente aí com uma limitação importante que leva à grande pergunta que vai servir como base para esse artigo, para essa sugestão de mudança que foi feita. A obesidade é realmente uma doença, né? Mesmo que o paciente tenha um excesso de adiposidade visceral, isso é uma doença ou é somente um fator de risco para o aparecimento de doença? O que os autores defendem é que esses parâmetros que a gente tem, eles não conseguem dizer exatamente que o paciente tem uma disfunção, mas talvez um fator de risco, e isso é uma discussão bem interessante. E aí, Lapa, a gente viu, né? A gente discutiu algumas vezes ao longo do ano passado a questão, né, dessa síndrome cardiometabólica, né, renal, e que o primeiro ponto é realmente Uhum. é o excesso de adiposidade, né? Então isso a gente já tá vendo uma tendência de falar que tem uma adiposidade disfuncional, né, um tecido que é gorduroso que tem o seu papel hormonal de uma forma negativa, né, gerando um impacto em resistência à insulina e outras partes, né, das vias metabólicas. Então, esse é um dos pontos que acho que a gente havia cantado a bola. Não, a gente, né? A gente já viu que isso aí estava vindo Uhum. já com uma certa força. E também eu queria só comentar, antes Eu lá acho para que é fazer o o. comentário, que também a gente ainda tem uma Falei. divisão do IMC de acordo com a etnia também, né? Talvez isso também é uma outra coisa que é importante de comentar. O IMC, para um asiático, por exemplo, circunferência também tem o seu ajuste. Então, talvez uma coisa um pouco mais universal talvez seja melhor, né? Porque um IMC de 28 para um caucasiano é uma coisa, para um paciente asiático, né? Já está numa faixa de sobrepeso, de obesidade, por exemplo. Tem algumas outras pormenores também nisso. Perfeito, Zé. Acho que é importante, a gente gravou muito conteúdo, né, sobre obesidade, doença cardiovascular do ano passado para cá, começaram a surgir, né, desde do Select ali no final de 2023, muita evidência, tanto na área de prevenção secundária quanto de IC, né, principalmente fração de ejeção preservada, sobre tratamento de obesidade, melhora de desfecho cardiovascular, né, cobrimos os estudos todos, Summit, STEP-HFpEF, etc. aqui pelo Cardio Papers, Endocrino Papers também. E acho que esse primeiro ponto que o Ícaro falou é bem interessante, né? O IMC, primeiro, quando você vai dar um critério de uma doença, né, principalmente doenças muito prevalentes, como hipertensão,
diabetes, obesidade, quanto mais simples o critério, mais fácil dele ser reproduzido, né, ao longo dos diferentes espectros. Você tem que lembrar que o médico do posto de saúde vai ter que estar diagnosticando essas doenças todas que a gente falou, assim como o médico do hospital terciário, quaternário, enfim. Então, na hora que você começa a complicar muito critérios diagnósticos, né, você dificulta na prática. Então, essa é uma primeira dificuldade que os autores enfrentaram, lembrando que isso é uma proposta de nova definição que foi acordada por dezenas e dezenas de sociedades, etc., mas não está nada escrito na pedra, né, não é o 11º mandamento, nada do tipo, ainda está sob discussão, primeiro. Segundo, como o Ícaro falou, IMC realmente tem várias limitações. Eu acho que esse exemplo que todo mundo cita, né, do cara que é bodybuilder, pugilista, jogador da NFL e que é só músculo e tal, eu acho que, né, esses daí são exemplos tão, né, grosseiros, né, Ícaro, que a maioria dos médicos, para olhar, o profissional de saúde vai olhar e vai dizer, não, né, apesar do IMC estar alto, não vai fechar critério. Eu acho que nesses casos, essa definição atual até vai mudar pouco no dia a dia, porque eu acho que é questão de bom senso, realmente, né. Mas a gente vai ver depois, tem vários cenários em que pode mudar, em relação a você ganhar mais sensibilidade ali, porque às vezes é aquele paciente que não tinha um IMC que passava de 30 nos critérios atuais, antigos, mas tinha uma clara, né, obesidade abdominal ali, etc, né? E aí você pode ganhar mais sensibilidade nos critérios. Segundo ponto. Terceiro ponto que é bom enfatizar, Ícaro, você já falou em relação à questão da distribuição da gordura, mas é importante a gente enfatizar porque tem um estudante de medicina, residente de clínica de cardio que vem aqui, e a gente tem que lembrar, de fato faz diferença onde essa gordura está localizada, né? Então, se você tem aquela gordura que é o padrão mais da mulher, ginecoide, né? Mais em quadril, coxas, etc., e o androide, né, ali, o do homem, que é mais no abdômen, é bem diferente, porque a gordura do subcutâneo, né, normalmente, apesar de ser esteticamente não apreciada, né, na sociedade moderna, mas ela não está muito relacionada realmente com aumento de risco cardiovascular. Já a gordura que está localizada em vísceras, né, e daí a circunferência abdominal vê isso de forma indireta, gordura que está localizada em fígado, dentro dos músculos, no pâncreas, enfim, aí sim já está baixado com uma série de complicações cardiometabólicas relevantes. Então, a gente vai ver depois, pelos critérios atuais, se o paciente tem um MC de 24,5, 25,5, né, que seria normal ou sobrepeso pelo esquema antigo, mas tem critérios ali de circunferência abdominal aumentada, relação circunferência-altura que a gente vai comentar, ele já poderia ser classificado como obesidade pelos critérios novos, então a gente vê que de um lado você pode evitar diagnóstico excessivo de obesidade de um lado, por não dar diagnóstico no cara que é pugilista e tem um MC de 31, do mesmo lado, você pode evitar o subdiagnóstico nesses pacientes que antigamente seriam classificados como sobrepeso ou mesmo peso normal, mas que claramente têm circunferência abdominal aumentada, adiposidade visceral. Acho que esses aqui são primeiros pontos aqui para a gente discutir sobre isso. E só uma observação final. Ícaro falou, a diretriz é grande, tem mais de 40 páginas, acho que dá para ser um texto do tamanho, sinceramente, na minha opinião, até porque, como você quer que estudantes, pessoal de atenção básica leia, né, quanto mais sucinto, melhor. Essa parte de discutir se a obesidade é doença ou não, ali eu acho que eles já viajaram um pouco, né? Até porque, lembrando, né? Vamos falar depois, mas às vezes você tem paciente hipertenso que não tem lesão de órgão-alvo nenhum, etc, etc. E ainda assim ele é classificado como hipertenso, é doença, a gente sabe que aumenta risco de complicação futura de meio mundo de coisa. Eu acho que a obesidade termina entrando nesse mesmo campo. Aí eu acho que eles gastaram muita palavra ali para filosofar um pouco, mas vamos seguir aqui que tem muita coisa para a gente discutir.